Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Olhar Empreendedor. E hoje vamos falar sobre um tema que está na boca do povo, um tema muito bacana, que todo mundo fala um pouco sobre o tema, né? Que é empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. E para poder falar sobre esse tema, nada melhor como um especialista, uma pessoa super reconhecida no mercado, para conversar com a gente sobre esse assunto. Marcos Fábio. Muito bem, Felipe, Prazer ter bacana. você com a gente. Marcos Fábio, que é diretor da MF Gestão de Negócios, empreendedor, palestrante e facilitador do Empretec. Vamos lá, Marcos, para começar, o que é empreendedorismo e como que ele entrou na sua vida? Bom, na verdade, se você for pegar no conceito do empreender, né? Se você for lá no dicionário e procurar o conceito de empreender, normalmente isso está atrelado a quem arrisca o seu capital para criar um negócio, que pode ser um negócio ligado a um negócio tradicional, a uma startup. Normalmente é essa associação que as pessoas fazem do que é ser um empreendedor ou o que é empreender, é quando você constrói um negócio. Só que os estudos de empreendedorismo, eles não são recentes, eles já remontam já de longa data. Então nós temos autores como Filion, por exemplo, que já vem falando, por exemplo, de que o empreendedorismo é quando você tem a capacidade de realizar alguma coisa. Tanto é que o David McClelland, que foi um dos precursores aí dos estudos do comportamento empreendedor, isso lá na década de 60 ainda, ele começou a pesquisar ao redor do mundo todas as pessoas de sucesso, as pessoas que tinham um relativo sucesso independentemente do país. Se o país era um país muito rico, um país muito pobre, e ele começou a entender que essas pessoas de sucesso, independentemente da condição econômica do país ou da condição de vida, tinham características parecidas, tinham comportamentos parecidos. Então, dali começa já uma definição de que o empreender está ligado ao comportamento, né? Ao comportamento empreendedor. E que você pode ter esse comportamento empreendedor tanto criando um negócio, realizando um negócio novo, uma empresa, mas como também pode ser o intraempreendedor, que são aquelas pessoas que empreendem dentro de uma empresa, no seu cargo, na sua função, são os funcionários empreendedores. Ou você também pode ter, por exemplo, pais empreendedores que empreendem, realizam um jeito de criar os filhos diferentes. Você pode ter um presidente de associação comunitária, que às vezes ele é um funcionário de uma empresa, mas se candidatou ali na presidência da associação do bairro e ali ele empreende, ele realiza muitas coisas. As bases motivacionais que suportaram o estudo de David McClelland leva muito para a característica do comportamento empreendedor ligado à realização. Então, nós estamos falando que os empreendedores são aquelas pessoas que realizam coisas. Bom, e aí, feito isso, né, você perguntou como é que o empreendedorismo entrou na minha vida. Na verdade, Felipe, eu sou filho de uma professora e de um autônomo, né, como se dizia na época. Meu pai sempre foi autônomo, meu pai teve muito pouco tempo de carteira assinada. E o meu pai era uma pessoa que se dedicava, ele era um pequeno industrial de carvão, né, na minha terra natal, que é Itabirito. Então, meu pai se dedicava a produzir carvão e, na época, ele levava isso no lombo de burro, né, de tropas de burro para a antiga usina Queiroz Júnior, hoje VDL, para poder vender isso lá. Ele voltava para a roça, fazia mais carvão, isso na época, né, não tinha essa questão de sustentabilidade, lei ambiental, então você cortava mata que podia ser eucalipto ou mata nativa mesmo. E o meu pai foi crescendo, dali ele trocou a tropa de burros por um pequeno caminhão Chevrolet na época, um Chevrolet 57. Depois ele foi evoluindo. E quando eu nasci, eu fui observando esse comportamento do meu pai de realizar as coisas. E o meu pai sempre foi uma pessoa que realizou muitas coisas, não somente na profissão dele, mas, por exemplo, ele sempre ajudou nas festas da igreja, então ele ajudava, ele era o festeiro da paróquia, então ajudava a empreender as quermesses, aquelas coisas para arrecadar fundos para a igreja. Então eu vi ali sempre um amor pelo trabalho, uma paixão pelo trabalho e também uma natureza de realização muito grande.
Mas até então, naquela época, ainda muito jovem, nunca me achei empreendedor, essa que é a verdade. Porque de outro lado, a minha mãe, como professora, falava, né? Não, meu filho, estuda. Aquela história, né? Esse negócio de ser autônomo é muito difícil, vai estudar, vai trabalhar, e minha cidade é terra de mineração, vai trabalhar na mineradora, na época tinha uma mineradora, hoje é Vale, antes era MBR, e tanto é que eu, com 14 anos de idade, saí do ensino, na época a gente falava segundo grau, hoje ensino médio, e eu fui estudar na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, depois virou Cefet, hoje acho que é IFMG, que é uma escola que tem uma tradição de formação de mineração, metalurgia, e dali eu achava que eu ia, né, me formando em técnico em mineração, que eu iria trabalhar numa mineradora. Mas acabou que ali mais ou menos eu me formei no ensino na Escola Técnica em 1989. Em 1990 eu fiz um concurso e fui trabalhar na prefeitura de Itabirito. E ali eu fui entender realmente o que era o mundo do trabalho, e o que eu estava trabalhando não tinha nada a ver com o que eu havia formado, eu era encarregado de transportes. Quer dizer, nada a ver não, porque no curso de mineração a gente teve uma disciplina de materiais que eu gostava muito, que era equipamentos de mineração. Então eu lidava ali como manutenção. Mas foi ali em 1994, eu funcionário da prefeitura, eu tinha sido promovido ao gerente da rodoviária da minha cidade. Interessante isso, a cidade inaugurou um terminal rodoviário e a rodoviária era muito parada. Os ônibus ainda não passavam por fora. Eu falei, eu tenho que gerar movimento nisso aqui. E aí eu fiz uma feira do comércio, aproveitei que lá era grande e tal, e empreendi lá uma feira do comércio. Chamei os comerciantes, realizei, contratei um trio elétrico, botei o povo lá e foi uma festa. Com quantos anos? Isso, nossa, Felipe, eu tinha o quê? Isso foi em 90, na verdade foi em 92, então eu tinha 20 anos, né? Nossa. 20 anos. E aí, eu lembro que o presidente da associação comercial na época era uma pessoa que, né, assim, muito querida na cidade. Eu conversei com ele, ele topou o projeto e tal. E quando eu empreendi essa feira, para poder gerar movimento no terminal rodoviário, eu chamei a atenção de uma pessoa chamada Deusdedite Ferreira de Aguiar, pessoa que eu gosto muito, que falou assim, esse cara é diferente, né? Podia ter ficado cruzado aí, funcionário público de braços cruzados e tal. E aí ele falou assim, eu queria conversar com você. Ele participou da feira, ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico, de Indústria e Comércio na época, e eu fiz a feira sem conversar com ele, já fui empreendendo as coisas e tal. E o prefeito me deu os parabéns e tal. Falou assim, queria conversar com você. E aí terminou essa feira, eu fui conversar com ele. Ele falou, olha, nós estamos participando de um programa do Sebrae e a gente quer trazer o Sebrae para o município. E não tinha lá um balcão Sebrae na época, tal, e tinha um programa chamado PRODER, Programa de Emprego e Renda. E dentro da parceria, a prefeitura precisa de indicar um funcionário que vai ser a pessoa treinada pelo Sebrae para poder trazer o Sebrae para dentro do município, com essas coisas todas e tal. Mas tem um problema, vai ter que trabalhar final de semana, à noite. Tá falando, não, isso não é problema para mim, não, isso nunca foi. E aí eu fui indicado para trabalhar nesse programa e eu falo que eu devo a minha vida a isso. Porque ali eu fui conhecer a fundo o Sebrae me qualificou muito, eu fiz muitos cursos, ali eu fui aprender o que era empreender de verdade e ali eu descobri que eu acabei empreendendo, né? Porque eu não imaginava que fazia aquilo. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida desse jeito, né? Eu começando a realizar algumas coisas, mas até ali eu nunca tinha imaginado em ter um negócio próprio, nada. A minha visão eu fui uma pessoa que realizei ali. Aí depois que eu comecei a trabalhar com o Sebrae e tal, e conquistei muitos amigos ali dentro do Sebrae, mesmo não sendo funcionários, e eles sempre me admiravam pela capacidade do realizar. Era tipo assim, Marcos Fábio, vamos fazer isso? Vamos, eu já pegava, já fazia, me planejava, coisas que depois é que eu fui entender esse comportamento de planejamento, de iniciativa e por aí afora. Então foi desse jeito que o empreendedorismo entrou na minha vida.